Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado e hoje a gente vai conversar com spoilers sobre O Homem do Norte, um filme que estreia quinta-feira agora nos cinemas e você precisa dar uma chance, precisa assistir porque é um filmão. Se inscreve no canal, deixa sua curtida e bora lá papear. Dirigido e roteirizado por Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa e O Farol, então só essas duas referências já dá uma bela de uma noção de como é o estilo desse diretor, de como ele constrói as suas narrativas, de como ele trabalha o roteiro, os seus personagens, e o mais legal é que ele traz uma questão psicológica muito intensa, ele ambienta muito bem, ele climatiza, ele traz uma coisa muito interessante que ele te joga para dentro da narrativa, para o pensamento do personagem, e para o que o personagem está vivendo, está sofrendo, está passando, está sentindo, está pensando e como o personagem vai agir a partir de todas essas informações. Então é muito, muito legal. É um filme de cultura nórdica e eu me arrisco a dizer que é um dos melhores filmes de cultura nórdica dos últimos tempos e é muito, muito incrível a parte gráfica, a coreografia, a visceralidade dos personagens, das mortes, dos sentimentos, o misticismo, a religião, todos os elementos da cultura nórdica estão presentes neste filme e é muito, muito incrível. A história é meio básica, nós temos um rei com uma esposa e um filho e temos um irmão deste rei. Este irmão do rei mata o rei, assume o reino, sequestra, entre aspas, a esposa e manda matar o filho do rei para ter aquela questão de você não vai ser o legítimo herdeiro, eu vou eliminar o herdeiro para eu assumir o trono para mim. Este menino, esta criança sobrevive, passam-se anos, tem um salto temporal e ele volta para cumprir o seu destino no sentido de eu vou vingar a morte do meu pai, eu vou resgatar a minha mãe e eu vou matar o assassino do meu pai. Essa é a missão, essa é a premissa do filme e é muito legal. Nós temos o Alexander Skarsgård, que é o Tarzan, protagonizando esse filme e ele está gigantesco, tá um ursão, cara. Ele tá muito, muito forte, ele já é um ator muito alto, mas ele entrou neste lado bicho do personagem viking, berserker, o jeito que ele anda, como ele se mexe, como ele ataca, os gritos, a animalidade do seu personagem é muito, muito incrível e ele tem esse objetivo, este foco e este destino pré-escrito, pré-tecido, digamos assim, pelo tempo, pelos deuses, para cumprir a vingança, matar o assassino do seu pai e retomar o seu reino, o trono e resgatar a sua mãe. No meio do caminho, ele encontra a Olga, que é a personagem interpretada pela Anya Taylor-Joy, e é muito legal porque ela é uma bruxa, ela tem toda uma conexão com a natureza, com os elementos, com a floresta, com a deusa mãe, a deusa terra, não sei o que, e eles se conectam muito por conta da dor e de uma situação. Ele invade a aldeia dela, mata todo mundo, escraviza o povo dela, só que parte deste povo que está sendo escravizado vai pro tio dele, e aí ele se torna um escravo por vontade própria para ir junto com essa galera e chegar perto do tio e cumprir a sua vingança. E neste meio de caminho eles se conectam, eles se apaixonam, eles ficam juntos, eles se enamoram e é muito legal porque ele é todo monstrão, todo bicho, toda fera e ela já é mais delicada, mais minhonzinho, mais menininha e ela também tem todo o seu poder de persuasão, a sua feitiçaria, os seus elementos, a natureza, o que ela vai usar para também se libertar e conseguir sair dessa situação. Então é interessante, eu achei que a química deles é muito legal e o contraponto entre a brutalidade dele e a delicadeza dela é muito bacana. Quando ele chega na Islândia, que é o lugar onde o tio está morando atualmente, porque ele veio fugido da Noruega depois da conquista do rei Harold, você que é fã de Vikings vai se emocionar assim como eu com este ponto, ele vê uma terra toda inóspita, fria, o solo é infértil, é muito difícil se viver na Islândia e tem toda a questão da profecia, do rio de lava, um vulcão e não sei o que, e ele consegue ir se aproximando da família ali, do tio e da galera, ele vai se infiltrando na aldeia e começa uma devastação e um caos. E é muito legal porque ele encontra um padre, digamos assim, viking, e aí ele encontra uma espada que tem toda uma mitologia, que é uma espada sanguinária que só pode ser aberta de noite ou nos portões de Hel, e ele começa a usar a espada, começa a trazer todo um pesadelo e assombrar a vila, matar um monte de gente, é muito, muito legal. Ele reencontra a mãe e como eu já suspeitava no começo do filme, a mãe nunca amou o pai. A mãe sempre amou o tio e ela se junta com o tio para destronar o pai. Então é muito legal isso, é uma virada no roteiro.
ela até tenta seduzir o filho dela um pouco, assim, é uma cena um pouco perturbadora, me incomoda um pouco, mas é muito do estilo desse diretor e roteirista. E aí ela fala assim, não, você tem que deixar eles em paz e não sei o que, essa é a minha família, esses são os meus filhos, esse é o meu marido, o meu antigo marido só me trazia tristeza, ódio, dor, não sei o que, e esse aqui é amor, carinho, ternura, não sei o que, ele cuida de mim, piriri pororó. É uma virada, o protagonista fica perturbado, ele fica assim, pô, eu tinha o objetivo de salvar minha mãe, mas a minha mãe é uma vilã também, porque ela manipulou toda a situação pro meu pai morrer, e eu vivi tudo que vivi por conta da manipulação dela, porque ele fugiu e quase morreu, enfim. E aí ele se junta com a Olga e fica assim, pô, agora a gente tem que destruir tudo isso daqui, acabar com tudo isso daqui, não sei o que, não sei o que, e vambora. A Olga tá capturada depois dele matar um monte de gente na vila, inclusive o primo dele, e aí o rei atual, que é o tio dele, vai matar a Olga, ele chega, fala, não, eu sou o filho, não sei o que, piriri pororó, ele vai, se apresenta, se revela e começa um quebra-pau, só que como é de dia, ele não consegue desempunhar a espada, isso é muito legal, ele perde a luta ali naquele momento, é torturado, o rei não mata ele e fica naquela questão assim, cara, e aí, ele vai morrer, ele não vai morrer, a Olga vai morrer, acabou, como é que vai desenrolar isso daí? Eles vão fazer o enterro do primo dele para depois voltar a resolver essa situação. Só que nesse meio de caminho, ele é resgatado e é muito legal essa cena, porque ele é resgatado por uma valquíria, ele está indo para Valhalla e é muito gráfico, muito bonito, pra gente que gosta de cultura nórdica, é muito bacana porque a valquíria chega cavalgando, leva ele, tá indo pros portões de Valhalla, não sei o que, e aí ela dá um grito no sentido de, putz, não consegui levar porque ele sobreviveu, e a gente vê que a Olga salvou ele por conta do amor deles e não sei o que, os dois conseguem fugir, e ele fica naquela questão de, pô, eu vivo em paz e deixo meu passado pra trás e vivo meu presente e futuro com essa mulher que eu amo, que tá grávida dos meus filhos, que eu posso ter um futuro em paz depois de tanta dor e sofrimento, ou eu vou e cumpro o meu destino, termino a minha vingança e encerro esse assunto de uma vez por todas. E aí ele fica naquela questão de vamos fugir e tudo mais, só que quando ele percebe e descobre que ela tá grávida, ele pensa assim, cara, ou eu vou lá e mato meu tio, ou ele vai me caçar até o fim dos tempos pra me vingar a morte do filho dele, e não tem como, daí ele volta pra ter a batalha final com o tio dele, e é bem legal. Começa que ele liberta todos os escravos e eles colocam fogo em toda a vila, eles se vingam de tudo que eles passaram, depois ele enfrenta a mãe, mata o meio-irmão dele, que é filho da mãe com o tio, só que ele é mega ferido nesse momento, daí o tio dele chega, vê aquilo e fala assim, me encontra nos portões de Hel, que a gente vai resolver isso daí. Eles entram dentro do vulcão ali, no cume do vulcão ali, na parte baixa, e aí começa uma luta, cara, muito incrível, porque me lembrou muito a luta de Star Wars, do Obi-Wan contra o Anakin, tá tudo pegando fogo, lava comendo solto, calor, é uma cena mais escura, mas é mesmo bonita, porque a coreografia é muito bacana, e os dois são muito grandes e fortes e animalescos, e parecem bichos lutando, e termina com ele cortando a cabeça do tio, e o tio enfiando a espada no peito dele, os dois morrem, a profecia se cumpre, e o filme termina, e é um filmão de... Nossa, puta filmão, muito, muito bom. Você precisa assistir porque, independente dos spoilers, viver essa experiência e ver essa experiência de forma gráfica e visceral nos cinemas é completamente diferente. O Homem do Norte é um filmão, o elenco é muito bom, a direção, o roteiro, a ambientação, a adaptação da cultura nórdica é incrível, vale super a pena você ir no cinema, conferir, assistir, indicar para os seus amigos e familiares que também gostam de cultura viking nórdica e voltar depois para me contar o que você achou, o que você não achou, se você curtiu ou não curtiu. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal, deixa sua curtida. Um beijo e até a próxima. Valeu!